E Memphis Depay foi o grande nome da vitória do Corinthians contra o Palmeiras. O holandês desencantou e assegurou mais R$ 1.600.000 em bônus. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz tudo sobre Corinthians 1, Palmeiras 0. Bora te atualizar também sobre o Corinthians com um trio invicto vestindo a camisa alvinegra. Tem novidade importante sobre o investidor do Grêmio colocando um caminhão de dinheiro para a contratação de Roger Guedes e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Grêmio, mais especificamente de Roger Guedes. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma das pessoas envolvidas nas tratativas entre Grêmio, Al Rayyan e Roger Guedes. E dá para contar que Marcelo Marques, dono da Marquespan, uma das maiores panificadoras do país, já colocou 15 milhões de euros fixos na mão do Al Rayyan para que o negócio com o Roger Guedes saia. É a terceira proposta diferente feita ao clube Qatari. Primeira de 1 milhão de euros fixos, mais 9 milhões de euros com obrigação de compra recusada na hora. Ele subiu a proposta para 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, também recusada. Agora, a oferta é de 15 milhões de euros, sem qualquer bonificação, dinheiro pago praticamente à vista. O Al Rayyan ainda não se posicionou. O Grêmio aguarda por essa definição para tentar avançar em relação a Roger Guedes, atacante que já se declarou gremista e com vontade de defender seu clube do coração. O grande problema é que o Roger Guedes tem números espetaculares desde a mudança para o Al Rayyan. Foram 65 jogos com 54 gols e 8 assistências. Para falar sobre a redenção de Memphis Depay, aleluia, o holandês enfim desencantou num clássico. Na sua 11ª partida contra o rival de São Paulo, Memphis Depay marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Palmeiras 1-0 na noite dessa quarta-feira, jogo importantíssimo. Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Gol que valeu a ele mais R$ 1.600.000. Já havia contado para vocês durante o final de semana que Memphis estava a um gol ou uma assistência de bater a última meta para completar todos os bônus possíveis nesse primeiro ano de contrato. Ele chegou a 30 participações em gol, foram 15 gols marcados e 15 assistências, e ele precisava justamente desse número de 30 para faturar 6.300.000 em bônus. Em relação a jogos, também bateu essa meta máxima ao completar 70% das partidas possíveis no primeiro ano de contrato. Isso significa que no mês de agosto o Corinthians vai precisar desembolsar com o holandês R$ 18.600.000. São 6 milhões dos custos habituais, mais 6.300.000 pela participação em 70% dos jogos e mais 6.300.000 pela participação em 30 gols marcados. O torcedor do Corinthians não está nem aí com essa história, o importante era vencer o Palmeiras e o Corinthians deixou uma boa impressão, num jogo marcado por muitas confusões. Teve, por exemplo, o gol anulado do Maurício. Teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri Alberto com boa defesa do Everton. Teve o André Ramalho salvando uma bola em cima da linha numa finalização do Jai. Enfim, um bom jogo com um recorde de público na Neoquímica Arena desde a implementação do reconhecimento facial. Presença boa de público e R$ 3.300.000 de renda. Depois da partida, Dorival Júnior já confirmou que vai poupar titulares contra o Fortaleza no fim de semana, pensando no jogo de volta no Allianz Parque. Corinthians precisa empatar ou vencer para chegar às quartas de final, última chance de título do Timão na temporada. Importante também para salvar o emprego do Dorival Júnior, alguém bastante ameaçado. Pelo lado do Palmeiras, muitas reclamações, especialmente pelo gol anulado do Maurício. O Abel Ferreira chegou a lamentar, de forma daquele jeitinho chato dele, o gol anulado, entendendo que a tecnologia não é utilizada no Brasil, que a arbitragem é muito ruim. Ele chegou a chamar o árbitro da partida, o Wilton Pereira de Sampaio, ele chegou a afirmar que o árbitro estava borrado de tanto medo por conta da presença de torcedores corintianos. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e a vitória corintiana? Já usa espaço para comentário, para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que com o trio GYM nunca perdeu. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay tem 12 partidas juntos, desde o começo, como titulares, com 9 vitórias e 3 empates, todas as partidas na Neoquímica Arena, aproveitamento de 83%, a última vez que o trio esteve junto na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, na noite dessa quarta-feira, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gol do Memphis Depay. Curiosidade, foi só a primeira vez que o técnico Dorival Júnior pôde contar com os 3 jogadores. Só para lembrar que quando o Dorival é contratado, o Garro tinha um grave problema no joelho que o impediu de participar de boa parte do primeiro semestre, e depois foi a vez de o Yuri Alberto sofrer uma fratura na costela, que o afastou dos campos por 2 meses.
Agora, com a expectativa de atuarem juntos com mais frequência, o Dorival vai ganhando força para permanecer à frente do clube. Só para completar em relação ao Timão, contar que o Corinthians refez as contas em relação a participações de gols do Memphis Depay e constatou que o holandês ficou a 1 gol de alcançar a meta máxima de bônus. Ele precisaria de 30 gols para ter direito a um bônus de 6.300.000 reais. Só que, de acordo com o Corinthians, em contas feitas na manhã dessa quinta-feira, o holandês marcou 15 gols e deu 14 assistências nesse primeiro ano de contrato, ou seja, bateu 29 gols. Dessa maneira, em vez dos 6.300.000, ele fica com 4.700.000 reais de bônus pela participação em gols, uma economia de 1.600.000 pro Corinthians, que vai desembolsar com o Memphis Depay no mês de agosto, algo na casa dos 17 milhões de reais. São 6 milhões de custos normais, habituais, de todo mês, além de 6.300.000 pelo fato de o Memphis ter conseguido participar de 70% das partidas desde que foi contratado, e esses 4.700.000 pela presença em 29 gols, seja com gols ou assistências. Vitor Sá no Corinthians, Bruno Salvador, o negócio está praticamente descartado. O empréstimo não rolou, até porque ele tem só mais um ano de contrato no Krasnodar. O Corinthians fez uma proposta baixa e a contraproposta do Krasnodar foi de 5 milhões de euros, não há nenhuma chance de o Corinthians pagar 5 milhões de euros por um atleta que tem 31 anos de idade e tem um ano de contrato só. O Fabiano Dantas pedindo novidades no Corinthians. Te contar uma curiosidade, o Corinthians fez hoje de manhã uma recontagem em relação aos números do Memphis. Eu cheguei a contar para vocês no vídeo de ontem que o Memphis havia garantido 30 participações em gol, né? Eram 15 assistências e 15 gols. Na recontagem feita hoje pelo Corinthians, ficou demonstrado que nesse primeiro ano de contrato, que acabou no jogo contra o Palmeiras nessa quarta-feira, o Memphis, na verdade, teve 29 participações em gol. Foram 15 gols e 14 assistências. Por que esse número é importante? Porque pela falta de um gol, o Corinthians vai economizar 1.600.000 reais. E em vez de pagar de bônus ao Memphis pela participação em gol 6.300.000, vai pagar 4.700, tá bom? Será que até que, enfim, o Dorival vai dar jeito no Coringão? Canal aleatório, estava conversando com o Mano ontem, depois do jogo, da vitória do Corinthians contra o Palmeiras. Esse atual elenco do Corinthians me causa a impressão de escolher os jogos em que ele vai atuar bem. O que é muito ruim, né, se você for pensar, né? Ontem contra o Palmeiras era um jogo muito importante. É a última chance de o Corinthians ganhar um título na temporada. O emprego do Dorival está ameaçado. Enfim, diante desse cenário, o Corinthians fez um jogo muito bom. O melhor jogo sob o comando do Dorival Júnior. Eu tenho quase certeza absoluta que na partida contra o Fortaleza no final de semana, o Corinthians vai jogar bolinha, uma bolinha. Vai jogar nada, vai jogar aquela coisa modorrenta. Eu tenho muita dúvida se o Corinthians vai vencer o Fortaleza, até porque o Dorival já deixou bem claro na entrevista pós-jogo que vai poupar titulares. Mesmo com o Fortaleza nessa fase ruim, eu acho que é jogo para empate, alguma coisa nesse sentido. E aí na próxima quarta-feira o jogo da verdade, jogo no Allianz Parque, né? Família, então é isso aí, ficamos com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. A gente fala do Coringão, um timão que amassou aí, né, o Palmeirinhas, né, no último jogo, 1-0, eles estão chorando aí, falando sobre gol impedido, mal anulado, enfim, aquele chororô de sempre, que já sabe que só existe lá nele lá, que um time pra chorar é eles mesmo. Então deixa aí sua risada, seu comentário aí, sua opinião, zoa bastante aí os torcedores do Palmeiras e vamos pra cima, que agora o objetivo é alcançar a Libertadores e ser campeão da Libertadores deste ano, do próximo ano, pra gente estar aí no Mundial de Clubes e fazer frente aí com os principais times. Lembrando que o Chelsea é o nosso freguês, a gente foi campeão em cima dele, se a gente estivesse lá esse ano, certamente seríamos campeões do mundo de novo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.